objetivo deste evento é a construção de um movimento cívico de maneira sustentável para além da atual crise da dívida, e será ancorado na Carta Africana de Financiamento como um compromisso de participação nos diálogos da dívida nacional e um apelo a uma maior transparência, responsabilização e também governação em questões de dívida pública. O evento irá servir como base para o lançamento do Dia Africano para a Ação da Dívida, a ser realizado na véspera das reuniões anuais dos ministros das Finanças da União Africana. Vamos ter a oportunidade esta manhã e princípio de tarde de contar com várias intervenções riquíssimas dos nossos oradores, que serão o professor Eduardo Neves, doutor Yassif Ibrahimo, doutora Nádia Samo, doutor Egas Daniel e outros vários intervenientes que vão participar desta grande reflexão. E obviamente esperamos pelas intervenções dos nossos internautas, afinal de contas estamos a transmitir em direto para as páginas do FMO, as páginas do CDD Moçambique e também CDD Youth Online TV. E sem mais delongas, para proceder o discurso de abertura, convido desde já o chairperson do FMO, professor Adriano Novunga. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Espero que esteja funcionando bem o microfone. Bom dia a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos a este importante evento, esta conferência inaugural sobre a temática da dívida pública e o desenvolvimento, não somente em Moçambique, mas em África. É um evento do Fórum de Monitoria do Orçamento, em parceria com a Afrodad. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, companheiros, colegas, o tema da dívida tem uma ligação direta com o desenvolvimento, ou com as possibilidades do desenvolvimento. Com as possibilidades do desenvolvimento. Se se recordam, nós viemos de um contexto do HIPIC 1 e HIPIC 2, onde estivemos como sociedade civil na linha da frente para que Moçambique pudesse atingir o ponto de ver a sua dívida perdoada. Se criaram todos os espaços e mecanismos de participação da sociedade e da sociedade civil em particular nesses processos. O G20, no contexto do PRSP, tudo isso foi importante para galvanizar a participação e transparência da gestão das finanças públicas pós-HIPIC. Foram momentos bonitos. E Moçambique esteve durante muito tempo num quadro de uma dívida sustentável. Mas hoje, Moçambique, se compararmos aquilo que é a sua dívida e o GDP, a dívida é insustentável. A dívida de Moçambique é insustentável. É um padrão até da região, que preocupa por muitos aspectos ligados com a temática do desenvolvimento. Um dos mais importantes é que a dívida de Moçambique, no seu grosso, é uma dívida ilegal, uma dívida ilegal. O expoente disso são as dívidas ocultas, são dívidas soberanas, ilegais, que foram contraídas à margem das leis para propósitos não necessários para o desenvolvimento, não conducentes ao desenvolvimento, ou seja, finanças públicas não ao serviço do desenvolvimento, que encarecem a vida, mas fundamentalmente reduzem a capacidade do Estado moçambicano buscar investimentos lá fora. O rating de Moçambique reduz. Basta olharem para a situação em que se encontra Moçambique hoje
no contexto da exploração dos recursos naturais. A capacidade que Moçambique tinha há 10 anos atrás não é a mesma que tem hoje. O custo do investimento ficou muitíssimo elevado, justamente porque Moçambique está numa posição de lixeira até, naquilo que são os ratings globais. Portanto, é um ciclo vicioso, onde se contrai dívida, sem transparência, à margem das leis orçamentais, para fins não desenvolvimentistas, e as consequências disso resultam em retirada da capacidade do Estado para ir aos mercados buscar investimento que é muito necessário para o desenvolvimento de Moçambique. É um ciclo vicioso. Então, esta conferência hoje tem uma importância fundamental, primeiro, porque traz os vários stakeholders aqui. Sociedade civil é mais peso, obviamente, porque tem sido ela, a sociedade civil, na linha da frente, contra a questão da dívida pública e do endividamento público em Moçambique, um endividamento não desenvolvimentista. Mas traz todos os stakeholders aqui para, mais uma vez, sentarmos, discutir, refletirmos sobre esse problema. É importante porque acontece num contexto onde Moçambique tem um cada vez maior apetite para ir buscar dinheiro fora e aqui dentro também. Porque, já que não pode ir buscar fora, busca aqui dentro. Então, reforça o espaço de diálogo sobre o endividamento em que Moçambique está a incorrer, o endividamento externo e interno, nos traz a debate num contexto onde se pensa na economia, na governação e na gestão das finanças públicas pós-Covid-19. Como é que tudo isso vai se articular neste contexto? Onde, se olharmos para Moçambique, está cada vez mais longe daquilo que se pensa que será o game changer, que são os recursos naturais que Moçambique tem na bacia de Rovuma. Está cada vez mais longe. As projeções iniciais indicavam que até esta altura aqui, Moçambique já estaria a encaixar receita proveniente da bacia de Rovuma. Mas estamos cada vez mais longe. Então, como pensar a questão da dívida pública e do contínuo endividamento público em termos de transparência, em termos de governação, em termos de sustentabilidade da própria dívida e o futuro disso. Eu apenas peguei o microfone para dar as boas-vindas, dar um pouco de contexto, saudar os meus amigos da Afrodade, saudá-los e encorajá-los por este trabalho que tem estado a fazer ao nível do continente africano e dizer esta sessão de hoje reveste-se da mais alta importância porque está a decorrer um julgamento aqui ao lado cujas ações incidem sobre indivíduos que ampliaram a dívida pública de Moçambique. Então, não haveria melhor momento para fazermos esta conferência que este, onde nos lembram também a necessidade de responsabilização legal e judicial da questão do endividamento ilícito e o papel do Parlamento, da Assembleia da República, particularmente através da sua segunda comissão, o papel que tem a desempenhar para a questão da fiscalização do endividamento público crescente e, na sua maior parte das vezes, não transparente e até à margem das leis. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigado pela oportunidade que me coube de dizer essas palavras de abertura. Meu nome é Adriano Novunga. Desejo um dia muito produtivo. Haverá muitas apresentações aqui, muito boas, de Moçambique e de África. Muito obrigado a todas e a todos. Estamos juntos.
Muito obrigada, professor Adriano Vunga, por estas notas de abertura, por estes comentários a propósito desta conferência Dívida Pública e Desenvolvimento. Vamos dar continuidade e vamos convidar o representante do Afrodad, Reginaldo Chauneca, que vai fazer a sua intervenção via Zoom. Convido uma vez mais a Reginaldo Chauneca, representante do Afrodad, que vai fazer a sua intervenção via Zoom. Recordar que os nossos internautas também podem fazer parte desta discussão, deixando ficar comentários, portanto, nas nossas páginas FMO, CDD Moçambique e CDD Youth Online TV. Produção, conseguimos ter esta intervenção via Zoom? E logo a seguir vamos contar aqui com a apresentação do professor Dr. Eduardo Neves, acadêmico na Universidade Eduardo Mondlane, que vai debruçar-se sobre dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. Enquanto isso, vamos, portanto, ouvir aqui a intervenção do representante do Afrodad, Reginaldo Chauneca, e logo a seguir vamos contar com esta apresentação que já fazia referência. Vamos, ao longo desta conferência também, trazer aqui um painel de discussão com base na apresentação sobre dívida pública e desenvolvimento, onde vamos contar com as intervenções do Dr. Yessefir Ibrahimo, doutora Nádia Samo, doutor Egas Daniel. E logo a seguir este momento vamos ter o espaço de perguntas e respostas da sessão plenária, onde todos os participantes fisicamente e virtualmente vão poder deixar ficar questões, respostas e comentários a propósito desta apresentação. Produção, conseguimos agora ter esta intervenção via Zoom. So my name is Reginald Chauneca from Afrodad Diamond Police, consultant in the debt management portfolio. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my singular honor and privilege to welcome you all to this webinar where we are discussing about debt and development issues that are affecting Mozambique and Africa at large. This event came at an opportune time when Afrodad is also celebrating 25 years of contributing to Africa's inclusive economic growth and sustainable development through influencing policy change on debt and development. I am extremely grateful to all of you for having spared your valuable time in order to attend this event, which is part of the inaugural Africa Conference on Debt and Development. Ladies and gentlemen, indeed, rising public debt is a major concern for many countries in Africa, and this has been further worsened by the COVID-19 pandemic, together with climate change phenomena such as cyclones, floods, which has also been equally affecting Mozambique and other Southern African countries. And the economic recovery from the pandemic would require bold, innovative, and sustainable responses that address the debt crisis, climate change, together with the inequalities that are prevalent in our societies. It is also important to note that debt is not necessarily a bad thing, but it should be acquired transparently and utilized in a manner that benefits the majority of citizens, not only a few elite people. The debt landscape has changed quite significant in recent years,
we have witnessed an increasingly share of public debt being provided by private lenders. And these also tend to charge very high interest rates, which create problems on our part when we try to service the debt. This then calls for greater transparency and accountability in acquiring and utilization of such loans in order for our debts to be sustainable. There's also a worrying development on the continent, which we have witnessed in recent years. We have seen that countries have been accumulating increased amounts of debt, while at the same time, the quality of public institution and debt management policies have been deteriorating. And for the majority of countries that are at high risk already in debt distress in Africa, debt transparency has been a major factor that contributed to that. Ladies and gentlemen, there's need for a new development movement to issues on debt, domestic resource mobilization, and international development finance mechanism on the continent. There's need for Africa to claim its position as a rule maker on the global financial architecture, as opposed to the current position where Africa remains at the periphery. I wish you all fruitful discussion in this webinar, and I sincerely hope that with our collective efforts, we will be able to bring back Mozambique to a sustainable and inclusive development path. I also hope that the discussions will help to build the trust and strengthen the social contract between citizens and government, so that we build a better Mozambique for the betterment of all citizens. I thank you. Que é representante do Afrodebt. Passamos agora para a apresentação da dívida do trabalho, dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento de transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique. E vamos poder contar com esta grande apresentação do professor Eduardo, professor doutor Eduardo Neves, assim é que é acadêmico da Universidade Eduardo Mondlane. Obviamente que vamos poder contar com outros comentários via Zoom de vários, portanto, vários oradores que se encontram do outro lado e vão, portanto, poder deixar ficar aqui mais comentários, mais sugestões. Estamos em direto para as nossas páginas do Facebook, FMO, CDD Moçambique, CDD Youth Online TV, e vamos poder contar com os comentários via Zoom, mas também com os comentários dos internautas nas nossas plataformas digitais, no nosso Facebook, nas nossas páginas do Facebook.